Meus caros, muito boa noite a todos. Ainda estamos todos vivos? Ainda não chegou o desconfinamento e ainda conseguimos resistir à expectativa do desconfinamento costiano, marceliano, eu acho que é mais extraterrestriano. Está tudo a correr bem? Pois isso é que é preciso. Espero eu que me tenham dito que está tudo a correr bem, porque eu não vos ouvi. Ando um bocado surdo aqui da orelha esquerda e não consigo ouvir bem deste lado. Bom, vamos pôr aqui alguns dos vossos comentários enquanto não chega mais gente. Já cá temos 200, diz o António Dionísio. Passaporte verde, certificado sanitário europeu. Deve estar em vigor antes do verão. Está de tenda armada. Vão lendo, que isto ler faz bem à cultura. Devemos todos ler mais do que o que lemos, porque realmente lemos muito pouco. André Silva vai deixar a liderança do PAN, lugar de deputado e a vida política. Como é que nós vamos sobreviver a isto, meus caros? Hoje devia ser um dia de luto para toda a nação. Bandeira à meia haste, tudo a chorar. Os estabelecimentos todos fechados. Isso já estão, não é? Pois, essa parte já está. Já estavam a prever que o André Silva se ia demitir. E, portanto, olhe, mas já cá viremos falar nisto. Diz o Martinho Gomes, a não perder numa televisão perto de ti a grande paleramia dos assintomáticos. Falta-lhe um S. Uma série diária da estupidificação social a não perder. Também podemos falar nisso um bocadinho hoje, não muito, porque depois o tempo não chega. O Guru das Farmacêuticas anunciou que no outono os mais idosos terão de tomar uma terceira dose da vacina. Que negócio! Pensava que estávamos a falar de quê? Pensava que isto tudo era para quê? Oh mãe, as teorias da conspiração são muito lindas, mas não é preciso chegar tão longe. Isto é mais dinheiro mesmo. É uma coisa mais comezinha, uma coisa mais simples. Não precisa de tanta elaboração. Percebe? Não é preciso teoria de conspiração, nem nanochips, nem não sei quê, nem o ID 2020, não é preciso nada disto. É preciso dinheiro, milhões por dia, milhares de milhões por dia, entende? E mais não posso, porque senão fico sem o canal. Meus caros, muito boa noite, já vos cumprimentei. E agora vamos começar. Eu tenho aqui uns separadores novos, que eu esta tarde disse assim, vamos aqui alterar isto, vamos pôr aqui uma coisa mais gira, vamos meter aqui uns separadores novos, que até eu próprio gosto de inovar de vez em quando, como por exemplo, este separador. Notícias breves. Pois muito bem, meus caros amigos, hoje temos algumas notícias e não são assim tão breves. Espero que me estejam a ouvir bem, não vos perguntei isto, mas acho que sim. Aqui o Humberto dispensa a vacina, já somos 2. E que acha daquela notícia que é um pobreto, mas algarete? Sempre foi assim. Aldeia da roupa branca, pobrezinhos mas humildes. Não é verdade? Pois claro, a terceira dose faz sentido. Sim, o ciclo do vírus tende a alternar para o início do inverno. Pois, e depois a quarta dose. E a quarta dose ainda mais sentido fará. Não se esqueçam que a vacina da gripe todos os anos é dada com a estirpe do ano anterior. Portanto, a coisa nunca funciona lá assim muito bem e, portanto, as coisas estão a dar. Rodrigo Pereira, um grande abraço, o nosso homem da ferramenta, o nosso mecânico. E falta-me aqui não, falta, está cá, a grande democracia oriental do Partido Único. Muito bem, então vamos às notícias breves e vamos mudar isto. Falamos todos sobre tudo, que é para isto ter mais interatividade. Então as notícias breves hoje, o que é que nós temos aqui? Agora deixa-me aqui meter uma coisinha stop screen, não, que ele já cá está. Temos que vir aqui. Olha, o que é isto? O que é isto que eu aqui tenho? André Silva. Que raio de coisa é esta? O André Silva era o líder do pacote de bolachas cracker, como existe em todas as prateleiras de supermercados. É o que eu estou a ler, não é? Vocês também estão a ler. Esta era a contribuição deste deputado que agora se demitiu. E que realmente é um dia triste para todos nós que ele se tenha demitido, porque sempre davam um certo ânimo àquela coisa, àquele parlamento, não é? Trazia umas bolachas, trazia uns pacotes de não sei o quê, e a coisa animava. Agora, se ele se vai embora, não sei como é que vai ser, porque realmente
realmente falta aqui qualquer coisa e faltava a musiquinha. Pois é, o nosso amigo André, ele vai-se embora. E eu não sei porque é que ele se vai embora, eu gostava tanto de o ver lá. Era das coisas giras que eu via lá, quer dizer, que desenjoavam um pouco daquela Jocelyn, daquela Jocelyn e daquela outra moça que também saiu do PAN. O PAN é uma coisa da qual toda a gente foge, não é? Fugiu outro deputado do Parlamento Europeu, ou não sei o quê, do Parlamento não sei de onde. Depois fugiu a deputada Loura. Agora foge o próprio líder. Toda a gente foge daquilo, pá. Meu Deus do céu, pá, não sei o que é que se passa com aquele amigo, pá. Aqui um problema grande. Bom, mas olha, temos que talvez explicar porque é que ele sai. Não sei exatamente porque ele não o disse, mas vou tentar adivinhar. É para isso que me pagam e eu vou tentar adivinhar. É porque se calhar vêm umas eleições autárquicas e a seguir legislativas, e ele já para as autárquicas ia apresentar listas a talvez 0 câmaras, talvez 0 câmaras, ou uma câmara, ok? E portanto não é partido nenhum, um partido que apresenta listas a 0 câmaras ou uma câmara é 0. E depois as sondagens dão-lhe entre 0,8% a 1,8%, o que é maravilhoso, é 4 vezes menos do que ele teve. E, a continuar assim, ele que não é burro nenhum, percebeu que em 2023 ia ter para aí 0,3% e ia ter 0,04 deputados. Portanto, seria só o dedão do pé esquerdo de um deputado. E, portanto, para que não ficasse ligado ao fim de um partido cujo fim está anunciado há meses, saiu antes. Ora, fez muitíssimo bem. O problema dele foi ter saído tão tarde. Mas enfim, esta é a primeira grande notícia. Estão aqui sempre a aparecer coisas, como eu estou ao vivo, estou a receber as comunicações, é para verem que é mesmo ao vivo, não é? Portanto, estou aqui na página do nosso amigo que se vai embora agora e a todos nos deixa bastante tristes. Mas vamos continuar, porque a vida não para, nem a dele, espero que seja longa, para assistir ao triunfo de outros partidos de quem ele muito tentou ridicularizar, mas que vão cá ficar depois dele se ir embora, e vão cá ficar passado muitos anos dele se ir embora. Temos aqui a nossa querida amiga Vieira, que hoje mais uma vez nos brindou com um post magnífico que falava de alguma coisa que nos é muito estranho. Não nos é muito estranho hoje em dia. E eu vou desligar a música porque isto é um pouco solene. Justamente tem a ver com o que sempre aconteceu em Portugal na altura do inverno, que era hospitais cheios, a abarrotar, doentes em macas, doentes em lista de espera durante horas para serem vistos. Isso sempre aconteceu. E diz ela algo do género, invocando as memórias do passado, para relembrar que a mesma história se repete todos os anos e com todos os governos, e também por causa de uma gripe, neste caso a gripe sazonal. No tempo em que havia gripes, porque a gripe foi despedida. Foi despedida sem justa causa. Espero que ela reclame e que faça valer os seus direitos e que o tribunal lhe dê razão para ela depois ser ressarcida deste grande prejuízo que lhe estão a dar, porque a gripe desapareceu, foi posta a andar, foi despedida. Desde abril de 74 que o Serviço de Saúde Pública em Portugal se tem vindo a deteriorar, sobretudo por ação de governos socialistas que desde essa data já nos ofereceram 3 bancarrotas. Obrigado, governos socialistas, muito obrigado. O que seria de nós sem vocês? Sempre morreram milhares de pessoas com todo tipo de doenças agravadas pela gripe sazonal. As urgências dos hospitais sempre estiveram a abarrotar, sobretudo nos meses de inverno. Sempre existiram doentes em macas, espalhados pelos corredores dos hospitais. Eu própria passei por essa situação e isso aconteceu meses antes do tenebroso Covid-19. Sempre houve um déficit de médicos e de enfermeiros nos hospitais públicos e já se conhece o crescente colapso da saúde pública do nosso país há mais de 4 décadas. Não se deixem enganar pelas notícias falsas, deturpadas e manipuladas que a comunicação social veicula de forma criminosa durante 24 horas por dia. Abram os olhos, abram a mente, abram a alma, despertem deste maldito pesadelo e desliguem a porcaria da televisão. A esta hora, milhares de brasileiros estão na rua em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, protestando contra o lockdown, mas essas imagens não passam na televisão e o mundo só tem acesso a elas graças às redes sociais.
Os protestos massivos estão acontecendo um pouco por toda a Europa e por todo o mundo, porque o povo está a acordar e finalmente decidiu dizer chega. Pensem pela vossa cabeça, lutem pela vossa saúde, pela vossa liberdade, pelos vossos direitos constitucionais e pela vossa vida. Sejam homens e mulheres de bem, ergam a cabeça com orgulho e não deixem que vos transformem em autómatos obedientes ao serviço de um Estado ditatorial onde vegetam os tiranos, os canalhas, os corruptos e os ladrões que se alimentam do sangue do povo. Portugal acima de tudo e Deus acima de todos. Parabéns, Maria Vieira. Mais um brilhante texto que vem ilustrado com notícias da época. Por exemplo, esta que diz: gripe leva 16 mil por dia ao hospital. É uma doença, acham que é uma doença deste ano? É uma doença. Uma notícia deste ano? Não. É uma notícia de 9 de fevereiro de 2007. 2007. Portanto, há 14 anos. Já há 14 anos, gripe levava 16 mil por dia ao hospital. Querem ver a próxima? Do público. DGS nota que é habitual morrerem 12 mil a 13 mil pessoas no inverno. Sabem de quando é esta notícia? De 27 de janeiro de 2015. Há 6 anos. DGS nota que é habitual morrerem 12 a 13 mil pessoas no inverno. Ninguém pode apagar isto. Isto está escrito, isto está guardado. Ninguém pode passar uma esponja por cima disto. Caos nas urgências, esgota camas e macas nos hospitais. De quando é esta notícia? De 30 de novembro de 2016. Hospital. Ok? Caos nas urgências, esgota camas e macas nos hospitais. Uma notícia de 2016. Continuando. Gripe alastra e leva o caos às urgências. De quando é esta notícia? De 3 de janeiro de 2020, antes da palermia. Bastante antes. A palermia entrou em março. Em 3 de janeiro ninguém falava na palermia. Ok? Aqui estão algumas notícias e há mais. Esta já vimos. E há muitas mais, claro, tirando estas. Notícias que nos relembram que todos os anos a gripe matava milhares de portugueses ou ajudava a matar, não a gripe, mas depois as doenças que vêm a seguir à gripe, nomeadamente as pneumonias, que são de vários tipos, como sabemos, já que falámos nisso. As pneumonias levam à morte, e, essencialmente, as pessoas mais idosas, as que menos têm, enfim, já não têm energia, já não têm força, já não têm máquina para aguentar mais aquela agressão que era a gripe normal. Agora essa gripe desapareceu, portanto temos que lhe fazer o funeral, que ainda não lhe fizemos, que eu acho que é uma indecência, porque uma doença que era tão comum, havia vacinas para ela, ainda este ano houve, e afinal já não há, portanto há que devolver todas aquelas vacinas que os idosos tomaram, não é? Tomaram dezenas de milhares de vacinas para uma doença que entretanto foi erradicada da terra, pelo menos de Portugal. Não há gripe nenhuma. Então para que é que estiveram a dar as vacinas às pessoas? Ok. Portanto, Maria Vieira, mais uma vez, um grande contributo para não deixar adormecer os cérebros dos portugueses que andam, não sei como, não sei porquê, há uns anos esta parte, mais há 2 ou 3 esta parte, andam completamente adormecidos, os portugueses andam completamente zombies, parecem uma sombra daquilo que nós, portugueses, já fomos há uns anos atrás, há umas décadas atrás, há umas centenas de anos atrás, para não dizer há 900 anos atrás. Nós começámos como um país glorioso, conseguimos libertar-nos do jugo de outras nações que nos envolviam na Península Ibérica, conseguimos fazer um percurso próprio, conseguimos a nossa independência, perdemos-la, voltámos a readquiri-la em 1640 e agora perdemos-nos de vez para um bando de malfeitores, de gente que não tem o mínimo de nada, de coisa nenhuma. E não vale a pena avançar mais, senão depois tenho que cortar o vídeo e eu tenho que cortar esta parte e não estou para isso. Acordemos, portugueses, porque realmente com estes contributos e com outros, ajudam-nos realmente a pôr os pés no chão, olharmos para o espelho de frente e dizer assim, mas onde é que nós estamos? Mas nós somos algum palhaço em algum circo? Não, porque nem o circo já podem trabalhar. Portanto, nós nem sequer palhaços somos. Não há circo. O circo está na Assembleia da República e em Belém e noutros sítios, não é? Mas não está em nossa casa. Portanto, nós temos o direito de não nos deixar arrebanhar por todo este circo imenso que quer fazer de nós nada mais do que palhaços.
Vamos lá ver o que é que dizem os nossos leitores, entretanto. Diz o Free Mankind, os confinamentos da ruína foram baseados em testes fraudulentos, PCR. Já existem queixas em tribunal contra os testes PCR, crime contra a humanidade, meu caro, mas se está à espera dessas sentenças, pode esperar sentado porque elas não vão vir tão cedo. Ora, temos aqui mais uns temas que eu gostava de abordar, porque nós olhamos para a televisão e vemos 3 grandes comentadores da palermia. Os 3 grandes comentadores, eu tenho aqui, hoje dei-me ao trabalho, realmente a gente está aqui a ver estas coisas há meses, os mesmos comentadores com os gráficos sobre a evolução da palermia, se a palermia está muito mais palerma do que era antes, e se os portugueses estão ainda mais palermas do que eram aqui há uns anos, e tal, e com aqueles gráficos todos, e depois dizem o que é que os portugueses têm que fazer, e como é que eles vão confinar, como é que têm que ficar presos em casa, como é que eles têm que fazer isso tudo, e depois eu assim, espera aí, então vamos lá ver quais é que são as habilitações literárias destes grandes comentadores e especialistas de palermias. E começamos talvez com este amigo. Este amigo, ainda há poucos minutos, explicou tudo sobre a palermia, sobre o vírus, sobre a confinação, sobre os métodos de confinação, sobre o que é que Portugal tem que fazer. Então vamos lá ver qual é a especialidade em biomedicina deste comentador. O comentador que comenta o vírus na SIC é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi secretário adjunto do Governador Civil do Distrito de Braga, advogado na Comarca Judicial de Faf, consultor político na EFASEC e presidente do Conselho de Administração da Ensino, entidade proprietária da Universidade Atlântica, e administrador executivo da Neutron de Energias. Militante do Partido Social Democrata, minha carapuça, casamento e descendência, referências, biologia, bola. Ó Marcos Mendes, espera lá, olha uma coisa. Ó Luís Marcos Mendes, tu és advogado, pelo menos é o que diz a Wikipédia. Tu não sabes nada sobre vírus, sobre pandemias, sobre biologia, sobre virologia, sobre todas essas áreas de que falas. Tu sabes, é de leis. Próximo grande comentador sobre vírus. Este não tem fotografia, assim não gosto. José Miguel Júdice, comentador também, TVI, acho eu, coisa do género. Ora, vamos lá ver, especialidade científica de José Miguel Júdice. Física molecular, biologia molecular. Ora, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito e Universidade de Coimbra em 72, foi assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra até 79 e da Universidade de Lisboa, tal. Admitido na Ordem dos Advogados Portugueses, é um dos sócios da sociedade fundada por... Mas quero ver o que é que vem aqui a seguir. Que a seguir vem coisas giras. É proprietário da Quinta das Lágrimas em Coimbra, onde se diz que morreu a bela Inês de Castro. Pelo menos era o que dizia o Luís Vaz Camões. José Miguel Júdice foi um dos mais ativos membros do movimento federalista português, agremiação criada após a Revolução de 25 de Abril. Vamos ler por aqui abaixo. Mas há aqui uma parte muito gira que é assim. Constituição do Partido do Progresso, durante o PREC, Júdice seguiu Pacheco de Amorim, associando-se a António Spínola, Alpuin Galvão, entre outros, na fundação do MDLP. Lembram-se de termos falado há 2 dias ou 3, quando foi do 11 de março, no MDLP, que seria uma organização de extrema-direita, com fins... vamos ver o que é que diz aqui. Formalmente constituído em 5 de maio de 75, foi um movimento político com ligações à Igreja Católica, constituído contra a crescente influência do Partido Comunista Português e dos vários grupos de esquerda. Bom, mas isto era um movimento de extrema-direita preparado para lutar com armas contra o Partido Comunista.
Então não é que este amigo que fazia parte do MDLP e agora vai para a televisão criticar o Chega, que é de extrema-direita? Ó José Miguel Júdice, tenha vergonha, pá. As pessoas leem o seu passado, pá. Eu bem sei que a maioria dos portugueses não quer saber disso para nada. Mas eu quero. Eu já sabia que o meu amigo era da extrema-direita quando era mais jovem. Então e agora? Não, mas não é uma extrema-direita. É uma extrema-direita armada. Com intuitos armados de tomar de assalto Portugal, ou pelo menos de combater com armas o Partido Comunista, que nessa altura também as tinha muito bem, no SUV, nos Soldados Unidos Vencerão, a maior parte dos militares estavam armados, aquelas 1000 G3 que desapareceram, fruto de Isabel do Carmo e do seu companheiro da altura, não é? Para as milícias de esquerda, e o amigo José Miguel Júdice pertenceu à MDLP, tentava fazer a mesma coisa, portanto fazer um exército armado de direita. Não é o que faz o André Ventura nem o Chega. O Chega e o André Ventura nunca pegaram em armas, nem incitou ninguém a pegar em armas. Está a perceber? Ó José Miguel Júdice, você é um MRPP ao contrário. Você é uma brigada revolucionária ao contrário. Você é um COPCON ao contrário. Percebe? Fazia parte de alguém que queria instituir a força em Portugal, que queria lutar através da força, das armas, para resgatar Portugal do Partido Comunista. Muito bem, menos armas. Armas é que não. E como é que você tem a coragem de chamar ao André Ventura de extrema-direita e tudo menos ele, e que não pode ver à frente? Você era muito mais extremista do que ele quando era mais novo, meu caro José Miguel Júdice. Tenha vergonha nessa cara. Agora vamos para o terceiro grande especialista em biogenética, em, como é que ele chama aquilo? RNA mensageiro, aquela biotecnologia toda de ponta, de que estes grandes comentadores são, pelos vistos, especialistas, porque enchem a boca com isso todos os dias nas televisões. Paulo Portas, com os seus comentários também já há vários meses sobre o vírus, a evolução do vírus, o que é que tem que se fazer para o vírus não evoluir, então, e o R para cima, R para baixo, R para a direita, R para a esquerda, R para todo lado. Vamos lá ver quais são as habilitações literárias deste grande cientista virologista Paulo Portas. Olhe, nem isso traz. Começa com o nome, é um jurista, jornalista e político português. Formação em biogenética, bola. Mas formação em política, muita. Infância e juventude, militante da JSD e do PSD, ó diabo. Acho que a maior parte deles não sabia disto. Iniciou sua vida política na Juventude Social-Democrata em 75, ainda com 13 anos. Anos depois seria a diretora adjunta do Jornal Oficial da JSD, então designado pelo socialismo. Oh, valha-me Deus! Em 79 aderiu também ao Partido Social Democrata. Chegou a disputar a liderança da Comissão Política Distrital de Lisboa da JSD. Abandonou as duas estruturas em 82, ali não tinha hipótese, foi arranjar um outro onde ele tivesse grandes hipóteses. Carreira no jornalismo, a dizer mal de Marcelo Rebelo de Sousa de manhã até à noite, e agora é muito amigo e agora só diz bem, independente, tal. Carreira política no CDS, em 95 vai para o CDS, liderança do CDS, tentativa de coligação com o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa, quem se fartou dizer mal, estreia no governo com José Durão Barroso, o Cherne, o que abandonou Portugal, o que fugiu de Portugal, porque Portugal estava de tanga, e foi tratar da vidinha dele para onde? Para o Parlamento Europeu. Demissão de líder do CDS-PP, segunda liderança do CDS-PP, regressa ao governo com Pedro Passos Coelho. Como é que era? A demissão irrevogável. Demissão do governo de Passos Coelho. Afastamento da política ativa. Mas vem mais coisas aqui. Polémicas. Caso Moderna. Tem alguma coisa a ver com o vírus? Isto não. Se calhar tem alguma coisa a ver com o vírus. Caso Moderna era aquela vacina moderna, não era? Mas se calhar é outra coisa. Caso do alegado afastamento de Maria Zé Morgado. O que é que isto terá a ver com as vacinas? Isto deve ter alguma coisa a ver com as vacinas. Está aqui a dizer Maria Zé Morgado, já sabe, uma grande virologista também. Celeste Cardona, uma grande médica,
também, isto tem tudo a ver com o Covid-19, com quem enche a boca todas as semanas na televisão. Caso da compra de submarinos. Bem, mas esta compra de submarinos deve ter sido para transportar as vacinas, não é? Para ser mais fácil e não serem atacadas por via aérea, pelos mausões, não é? Então, com os submarinos, nós já temos 2 submarinos, comprámos por uma pipa de massa, ninguém sabe onde é que foram as luvas, não é? As contrapartidas, olha aqui as contrapartidas de submarinos, ninguém sabe delas. O caso das contrapartidas de submarinos refere-se a um caso de corrupção em Portugal. Oh, corrupção em Portugal? Esta é a Wikipédia, opa, isto está tudo errado, isto é tudo fake news, ok? Corrupção em Portugal. Alguma vez teve origem na investigação do caso de submarinos, em que 3 empresários alemães ligados ao consórcio vencedor do concurso e 7 portugueses foram acusados de burra qualificada e por aí fora, que não interessa nada porque em Portugal isso morreu. Ou seja, os alemães foram presos, foram acusados de terem corrompido os portugueses e foram presos. Os portugueses, que foram alvos da corrupção, para comprar submarinos, nem sequer julgamento houve, certo? E agora o que é que isto tem a ver com as vacinas? Não se sabe, mas que está na sua página da Wikipédia, está. Outro que não se livra da fama, Paulo Portas. Grande virologista, eu sigo com atenção os seus gráficos todos e o R para cima, R para baixo, R para a esquerda, R para a direita, viva o R! Bem, vou abandonar um pouco isto para olhar aqui para os comentários dos meus, já que tenho um contributo, dos meus indefectíveis, e acho que vou ficar por aqui em termos de exposição porque isto já chega, vou desligar isto já, não quero ver mais Paulo Portas nenhum, não quero ver Marques Mendes nenhum, não quero ver os outros, todo o extrema-direitista armado que diz que o André Ventura é da extrema-direita e portanto temos que fugir deles. É pá, a sério, como é que esta gente tem coragem? Como é que esta gente tem coragem para falar dos outros? É memórias curtas, exatamente como diz a Múmia. Múmia, tenho aqui o Gugu da ONU. Que tem para nós hoje, Gugu da ONU? Coordenador do Bloco da Canhota, estamos juntos. Está mal. O Gugu da ONU não pode ter nada a ver com a coordenadora do Bloco da Canhota. Não são do mesmo partido. Ou se calhar são. Deixa-me cadaçar um bocadinho. A gente tem que espalhar esta doidice com que nos enchem a cabeça dia e noite. Depois vai saber, é tudo uma paspalhice. Oh meu Deus, quem é que atura estes tipos, pá? Agora, eles acham que ninguém investiga nada. Eles aparecem na televisão como se fossem virgens imaculadas e fosse a primeira vez que pusessem os pés na terra. Como se não tivessem passado. Como se nem soubesse das judiarias todas que eles fizeram, das negociatas, dos milhões que meteram ao bolso, da pouca vergonha que fizeram há uns anos atrás. Mas é que alguns de nós sabemos. Meus caros, o que é que têm para me dizer? Digam-me lá coisas. Houve aqui alguém que contribuiu para o canal e, entretanto, já o perdi porque já vão alguns minutos e, portanto, isto desaparece. Só ficam cá as últimas coisas. A Grande Democracia visitou um dos submarinos. E que tal? Aquilo não dava muito? Aquilo nas curvas, derrapa um bocado, dá a traseira. Como é que é? A suspensão é boa? Explique isso às pessoas, por favor. Claro que não, mas como é que há gente mal intencionada? Está a ver? Má língua. Isto é gente má língua. E não seguem a Bíblia que diz: não levantarás falsos testemunhos. É só falsos testemunhos isto. Claro que não. Olha o Pedro Maserati, mais um membro do governo. Grande Pedro, muito bem, muito obrigado. Sim, senhora. Prazer em vê-lo. Apareça mais vezes, está bem? Que a gente gosta cá de ver gente de dinheiro, gente de poder, gente que trata das tapinhas, sabe o que é tapinha? É tapa pequenina, e das ground force zonas, que são aquelas ground forces muito grandes, cheio de pessoal, 2.400 funcionários que nem trabalham nem recebem. Resolva lá o problema, Pedro Maserati. Claro que não, André Santos, claro que não. O PS e o PSD estão tão carregados de corrupção e vícios que, mesmo vendo o país afundar, eles parece que vão ao fundo com todo o gosto em vez de mudarem.
Ó meu caro, ao fim do mês, onde é que chove? Também chove na rua às vezes, mas todos os fins do mês chove em algumas contas bancárias. Grandes, grandes, grandes contas bancárias. Estou nada, estou muito meiguinho. Estou como a minha gata. Olha aqui o António Costa. A gente aprende biogenética no segundo ano de Direito, Carlos Tio. Desculpe. Como é que eu não me lembrei disso? Claro que sim. E o outro que fazia os exames ao domingo? Também aprendeu a biogenética, o outro engenheiro? Na próxima eleição o desvoto é melhor que o voto porque você não se... Então, temos que votar, não podemos não votar. Por haver 50% de gente que não vota, é que nós chegamos a esta vergonha. Epá, Ontem estive a ver já baixámos 600 comentários. De 2006 passámos para 1400 e tal. Mesmo assim é muito. Olha, mas isso é normal. O rap o que faz é dizer mal do Chega, mas achei piada a uma das primeiras... Até tenho aqui o comando, pá. É uma das primeiras coisas que ele disse antes de entrar em direto. Ele estava aqui na SIC, não é? Eu tinha isto na SIC. Ele fartou-se de gozar aí também com o pessoal do PS e com quem é que foi? A data deles. Por acaso achei piada, porque ele está a dar umas bicadas no PS. Aquilo deve ser falta de alguma coisa, não sei. É a mesma coisa do... A gente já sabe como é que isso é, né? Parece que é preciso... Como é que eu ia dizer? Passaporte verde europeu, não sei que comentário. Professor, obrigado e abraço. Meu caro, nós chegamos a uma altura da nossa vida que só temos duas hipóteses. Ou fazemos como o MDLP, como o Copcon, como a Isabel do Carmo, que é agarrar em armas e começar aos tiros, coisa que eu nunca na vida faria, ou temos que encolher os ombros a isto e votar contra. A nossa única arma é o voto, não há mais nada. Eles fazem o que querem da gente nestes 4 anos. E 4 anos depois a gente vota. Está bem? É só isso. A nossa arma é o voto. Ao contrário do que dizia a Isabel do Carmo, que dizia o nosso voto é a arma, eu digo o contrário. A nossa arma é o voto. Temos que votar. Temos que nos consciencializar, ir consciencializando os nossos amigos, ir abrindo os olhos a 9 milhões de portugueses que continuam adormecidos. Parece que alguém lhes deu alguma substância e eles estão todos a dormir. Não abrem os olhos, não conseguem sequer olhar para a frente. E, portanto, fazem aquilo que for preciso. Se um dia, amanhã, depois, o Costa Covid disser agora temos que andar, ao sábado e domingo, quem quiser andar na rua tem que ser de joelhos. Tem que andar de joelhos. Ouça, 5 milhões põe-se logo de joelhos. Comprar joelheiras logo para não romper as calças. E andar de joelhos. E logo vai aparecer 1 milhão de portugueses a vender joelheiras. Nós somos os outros, somos uma minoria, está a ver a ideia? Nós somos poucos. Nós se calhar somos só 500 mil. Mas 500 mil, se passarmos a palavra, rapidamente seremos 1 milhão. E 2. E se votarem 2 milhões, meus caros, se votarem nas próximas eleições 4 vezes aquelas que votaram em janeiro, com 2 milhões, nós elegemos um partido com maioria absoluta. É só multiplicarmos-nos por 4. E para isso nós todos temos que fazer a nossa parte, que é tentar abrir os olhos ao nosso vizinho, ao nosso familiar, ao nosso amigo. Abrir os olhos. Epá, nós não vivemos naquela novela orwelliana de 1984, de George Orwell. Nós não vivemos na Rússia comunista dos anos 40, 50, 60. Nós não vivemos. Nós vivemos num país que ainda é livre. Já não podemos dizer grande coisa, mas alguma ainda podemos dizer. E há uma coisa que nós temos que combater, é o pensamento único. O pensamento único é que não, que é o que nos levam a fazer, que nos levam a pensar, o pensamento único, não é? Vejam que terminam com a gripe, têm a coragem de acabar com a gripe e dizer que toda a gente agora morre de Covid, e quando se vai ver, todos os anos morriam milhares e milhares e milhares e milhares de gripe. E isso foi tudo apagado. Não pode ser, nós temos que dizer basta, chega, não pode ser. Epá, não façam de nós completamente estúpidos, porque nós não somos completamente estúpidos. Alguns de nós ainda têm 2 dedos de testa. Olha, eu tenho mais do que 2. 2 para baixo, 2 para cima, dá 4. Mas basta 2. Agora, fazerem de nós atrasados mentais é que não, senhor. A China manda até nós deixarmos que ela mande. Ok? A China vai ter um desgosto. Vai ter um desgosto com a Europa e com a América. Eu já disse isso 2 ou 3 vezes. Olha, estava aqui um amigo a falar no livro de 1984 de George Orwell.
O que nós temos que nos preocupar todos é com o nosso nível de vida, que está cada vez mais baixo, estamos cada vez mais pobres, cada vez mais estúpidos, cada vez mais privados de conhecimento e somos 10 milhões. Nós não vamos ser 10 milhões de castrados quimicamente, nem 10 milhões de pessoas que vão apanhar a prisão perpétua, mas somos 10 milhões de pessoas que estão a empobrecer, a ficar cada vez mais estúpidos. Os assuntos são o empobrecimento, a estupidificação do povo e fazer o povo cada vez mais atrasado do que aquilo que ele é, cada vez mais longe da média europeia, cada vez mais longe dos nossos vizinhos espanhóis. Já nem falo dos outros, ok? A mim que me preocupa é isso. Há quem fale no voto obrigatório como no Brasil. E como no Brasil nós percebemos que aquilo também não funciona. Porque é assim, é obrigatório como? Mas é obrigatório como? Quem não for votar apanha multas? Quem é que as vai passar? Quem vai passar multas a 5 milhões de portugueses? Quando é que elas chegam a casa? Quando chegarem a casa já prescreveram. Por favor, usemos a cabeça. Isto, nada disso funciona. Não pode ser nada obrigatório. Para já era anticonstitucional se fosse obrigatório. Mas a Constituição também só serve para o que serve. Serve para umas coisas e não serve para as outras. Era obrigatório, é aquilo que o nosso Kostakovic chama de, como é que ele chama? Dever cívico. Isso sim, é um dever cívico. É um dever de todos nós ir votar. Mas eu não tenho nenhum candidato que me preencha as medidas, o que é que eu lá vou fazer? Eu não me revejo em nenhum deles. Então vote contra o que lá está. Ou contra aqueles que você não quer que vão para lá. Mas vá lá votar. Sabe porquê? Só estamos metade a ir votar. Metade dos portugueses. E quando vemos um Presidente da República ser eleito com 62% dos votos, quando sabemos que a abstenção é maior que 50%, quer dizer que ele foi eleito apenas com 31% dos votos. E ainda menos, 30% dos votos. Em cada 10 portugueses, 3 votaram no Marcelo e ele é o nosso Presidente com a maioria absoluta. 3 em cada 10. 7 não votaram no Marcelo. Mas o Marcelo tem a maioria absoluta. Acha isso normal? Isso é a maior subversão matemática da história. Não pode ser. Nós temos que lá ir todos votar naquilo que nós queremos. Não nos revemos em nenhum. Votamos contra. Mas façam qualquer coisa. Não deixem que isto continue assim. Estamos a estupidificar há 47 anos. A empobrecer há 47 anos. Querem continuar a ficar em casa? Querem ir para a praia no dia das eleições? Você só tem democracia uma vez de 4 em 4 anos. É no dia da eleição. Nesse dia vão para a praia? Desculpem, mas isso é uma estupidez. Não há memória para uma estupidez dessas. Não há memória. Desculpem lá. Diz aqui o Rodrigo que quem quiser doar para este canal, para bater o canal, como vejo, estou sempre a evoluir, estou a meter umas coisas novas. Não vou evoluir muito na câmara, porque quanto mais definição a câmara tiver, pior eu fico. Portanto, eu acho que está assim muito bem, a câmara está ótima. Agora o som tem que melhorar e as coisas têm que melhorar e tem que haver realmente mais ritmo, mais dinâmica e maior interatividade com os leitores. Mas os leitores também têm que fazer a sua parte. Têm que fazer perguntas curtas, eficazes, para eu poder responder ao vivo. Isto é tudo sem rede, como sabem, não é? Estamos ao vivo, não é? Deixa-me cá ver que horas é que são. Pode haver gente que não acredita que isto é ao vivo. Olha, agora também não consigo ver o relógio aqui no... domingo 22h12. Portanto, meus caros, o direto é este. Depois eu às vezes tenho que fazer umas ediçõezinhas porque estendo-me um bocadinho demais. E depois é... Olha, e depois é um problema. Uma nova leitora, um novo seguidor. A ministra Nepótica que nunca trabalhou. Opa, grande abraço, ministra. Mais uma seguidora nova. Eu já tenho aqui alguns... Os ministros são 17. Já tenho aqui alguns 20. Falta o seu pai aqui. Faz favor de meter aqui o seu pai também. Pá, que isso é nepotismo até ao fim. Traga lá o pai, o tio, o cunhado, o sobrinho e o cão. Muito obrigado, grande ministra. Bem, mas um indivíduo que tem quase desde o início a grande democracia oriental de partido único, já nem precisava de mais nada, não é? Ora, diz o Zuzarte, a catastrófica obra da mini circular do PS para o metro de Lisboa vai avançar mesmo depois de chumbada na R. Porquê é que o Chega não interpõe? Tem que perguntar ao Chega. Eu não sou da direção sequer, eu sou apenas um conselheiro nacional e presidente da distrital de Viseu. Ok? Não sou da direção, não sei nada dessas coisas. Sei o que toda a gente sabe. O voto devia ser na caixa multibanco com o nosso cartão de cidadão, só assim todos votariam. E dava, porque há tanta caixa multibanco,
Só que para o cartão de cidadão, pois, diz muito bem, exatamente, com o cartão de cidadão, olha, uma boa ideia. E quando tentasse votar a segunda vez, o sistema dizia logo, não, já votou, não, já meteu o cartão, não vai votar outra vez, claro. Assim, nunca saberíamos se era a própria pessoa que está a votar, não é? Porque pode-se tirar o cartão de cidadão a alguém, ou alguém podemos tirar, não é? Pronto, mas isso também já é o que se faz, não é? Eu sou do tempo em que via autocarros que vinham de lares da região, com doentes que nem sabiam onde estavam, e havia gente que votava por eles, não é? Eu vi lá um bombeiro votar aí umas 30 vezes por 30 pessoas. É a mesma coisa, tá? O que é que vamos dizer? Vamos fazer queixa à Comissão Nacional de Eleições? Não é por aí que se ganham as eleições. Não é por aí. Mas claro, faz mais 1%, faz mais 0,5%, faz. E então localmente, para as câmaras municipais, faz muita diferença. Mas a nível nacional não faz assim tanta diferença. O medo de falar livremente é sinal de que estamos em ditadura. Eu não tenho medo de falar livremente, eu tenho medo de que me cortem o canal. Eu tenho um grupo de seguidores aqui no YouTube e outro no Facebook, em que aí digo mais coisas. Todos os dias faço, praticamente agora, ultimamente tenho feito todos os dias um videozinho direto. Aí digo umas coisas a mais. Como é privado, não está aberto ao escrutínio. E como também não se pode fazer o link, portanto, os espiões, os 300 profissionais do Borloque da Canhota, que andam sempre a espiolhar os canais daquilo que eles chamam os fachos, não é? E o meu está mais que espiolhado. Como eles não têm acesso àquilo, portanto, convido toda a gente a fazer parte do meu grupo de apoiantes, ou num lado ou no outro, não sei dos dois, não é? Ou no Facebook ou no YouTube. Não existe nepotismo em Portugal, é verdade, sim senhor, e quem o diz é Desgraça Freitas. Desgraça Freitas, a nossa maior, deve ser, portanto, seguindo aquilo que é normal em Portugal, se os advogados todos explicam tudo ao povo sobre vírus, esta senhora deve ser, no mínimo, advogada ou jurista, certo? É advogada ou jurista, a Desgraça Freitas? Oh mãe. Ainda bem que nunca mais a vi, porque sinceramente já me estava a dar volta ao aparelho digestivo. Bem, mas a nossa ministra, que se atira aos microfones como gato a bofe, também veio explicar que nunca mais iria aparecer com a nossa avózinha, porque tinha muitas críticas. Eram sempre as duas a falar do mesmo. E é verdade. E a não dizer nada de jeito, que é o mais giro. Falar de números. Temos 438 ventiladores, compramos à China, mas ainda não desempacotámos, porque falta uma peça. Temos mais 276 ventiladores comprados à China, mas não os desempacotámos porque têm as instruções em mandarim. Temos mais 700 e por aí fora. Ora, muito bem. Graça Maleitas é outra. Eu acho que este perfil é falso. Graça Maleitas. Com aquele coronavírus. Grande abraço, Graça Maleitas. Nós estamos a fazer história. Quando a comunicação social vir aqui este canal, com tanto ministro, com tanto diretor-geral de saúde, brutal. Olha, eu trazia aqui mais um assunto para vos falar, que já é a segunda vez que eu tento introduzir, mas é um assunto tão chato que eu nem sei se eu vou cá pôr outra vez, até me esqueci de o pôr aqui, que era sobre os 7 coronavírus. Mas olhem, eu até nem sei se eu tenho aqui, porque, sabe porquê? Porque eu estive aqui à tarde a meter uns separadores e já não me lembro se voltei a pôr isto aqui ou se não. Não, tenho aqui um QR Code para quem quiser contribuir com 4,99, só dá para este valor. Quem quiser contribuir com outros, temos o PayPal.me /João Tilly. Já ponho isso aí também. Não tinha aqui... Não, este já passou, este também já passou, este também já passou. Pronto, então vou aqui só voltar a falar coisas sérias. Meus amigos, estamos a falar do coronavírus. Eu já ontem tinha metido no sumário que íamos falar, mas é só um minuto, sobre o coronavírus, porque eu sei que ninguém quer saber isso para nada. Então, quando falam do novo coronavírus, porquê é que falam do novo coronavírus? Porque já houve 7, ok? Vou-vos falar só rapidamente no 7. O primeiro, em 1960, chamava-se HCoV-229E. É o coronavírus humano, divergiu do coronavírus da alpaca, diz aqui na Wikipédia, que é uma grande
centro de conhecimento e que toda a gente pode consultar para verem que é verdade. Podem consultar agora. Coronavírus. Coronavírus, e vão ver aquilo que eu estou a ver. Aqui está ele. Portanto, houve um em 1960, houve outro em 2002, que é o SARS-CoV. Vejam, SARS-CoV. Coronavírus humano SARS divergiu do coronavírus de morcego de 1986. Depois houve um HCoV-OC43 em 2004. O coronavírus humano divergiu do coronavírus bovino em 1890. 1890. Depois, em 2004 ainda, o HCoV-NL63, o coronavírus humano NL63, divergiu do coronavírus de morcego 822 anos atrás. Esta tem uma certa piada, não tem? Vamos esquecer isto, deve ser gralho. Tudo isto dá resfriado comum. Isto é uma página do Brasil e português não há. Resfriado é constipação. Doença SARS não é. Resfriado é constipação, resfriado, constipação, resfriado, constipação. Em 2005 tivemos o HKU1, o coronavírus humano. HKU1 é uma espécie de coronavírus originário nos ratos infectados. Portanto, divergiu do coronavírus do morcego. Tão lindo o morcego. Depois tivemos o MERS-CoV, que é mais conhecido só por MERS, em 2012. O coronavírus humano MERS divergiu do coronavírus de morcego antes dos anos 90 e transmitido aos humanos pelos camelos. Mas há camelos neste país. Por isso é que há tanto vírus, talvez. Talvez seja essa a razão. E depois o novo SARS-CoV-2, coronavírus de síndrome respiratória aguda grave, inicialmente denominado provisoriamente de 2019 nCoV, e sobre isso, este é o novo, não é preciso falar muito, é aquilo que nós sofremos na pele, ou cujas consequências nós sofremos na pele. Agora o que eu pergunto é o seguinte: o primeiro coronavírus é datado de 1960, pelo menos em termos científicos. Foi o ano em que eu nasci. Já lá vão 60 anos, vão 61 com este ano, não é? 61 anos com este ano. Depois um 2002, mesmo assim já lá vão quase 20 anos. Depois 2004, já lá vão 15, 16, 17 anos. 17 anos. Outro 2004, 17 anos. 2005, já lá vão 15, 16 anos. 2012, já lá vão quase 10 anos, 9. E depois este de 2019. Então, deixa-me cá desagar a música. Se há coronavírus desde 1960, desde o ano em que eu nasci, ainda não houve tempo para se pensar numa vacina? Agora, à última da hora, é que se lembraram que é preciso uma vacina? Porque este é o SARS-CoV-2 e já houve pelo menos um SARS-CoV-1, que é este aqui, de 2002. Sabe há quantos anos foi 2002? Há quase 20. Há 20 anos já houve um vírus semelhante a este. Ninguém se preocupou em vacina nenhuma. Mas, à frente de SARS-CoV, vejam que não vem aqui resfriado comum, vem doença SARS, que é tal síndrome respiratória aguda grave, em inglês. É uma doença respiratória viral de origem zoonótica causada pelo vírus SARS-CoV, que é conhecido, este vírus SARS-CoV, é conhecido desde 2002, há 19 anos. Então tiveram 19 anos para fazer uma vacina. Não fizeram nenhuma. E agora dizem que é um milagre fazer-se uma vacina no mesmo ano. Pois, mas é porque quiseram. Porque este vírus, embora seja outro tipo de vírus, mas é da mesma família deste aqui. Se houvesse uma vacina para este, agora seria só alterá-la e já estava testada há 20 anos. Já não havia aquelas dúvidas que 11 países neste momento da Europa estão a ter no sentido de parar com a vacina da AstraZeneca. Porque está a morrer gente em toda a parte com a mesma sintomatologia, que é coágulos no sangue, não é? Depois dá aquelas doenças cardiovasculares e tal. O sangue é pouco fluido, é muito grosso, não é? Muito espesso e a pessoa tem AVCs, não é? Estão a ter isto em toda a parte. Pessoas com 60 e tal anos estão a morrer de AVCs depois de tomarem a vacina. E um pouco por todo lado, já são 11 países, hoje foi o último, que estão a parar com essa vacina porque realmente ela não foi testada para doentes com mais de 60 anos.
Bom, a verdade é que Portugal continua a avançar com a vacina para a frente e continua a dar a vacina a toda a gente, embora ela não tenha sido testada quase por ninguém acima de 60 anos. É uma autêntica loucura, não é? Ora, muito bem, e pergunta a Isabel dos Santos o que é que pensa do turismo para 2021. Portugal está mal visto a nível europeu. Portugal não pode estar pior visto a nível europeu, uma vez que durante várias semanas seguidas nós fomos o país que apresentou piores números, tanto a nível europeu, como a nível mundial, tanto a nível de infecções, como a nível de mortes, por habitante. Portanto, mas mesmo assim, eu acho que isso pouca diferença fará, porque as pessoas querem é sair e querem é vir para Portugal. E Portugal continua a ser um destino turístico muito atrativo. A maior parte das pessoas quer vir para Portugal, portanto, isso não faz grande importância. Agora, que vai ser uma desgraça, vai. E não é uma desgraça Freitas, é uma desgraça a sério. Vai ser uma desgraça porque já perdemos a Páscoa, portanto já perdemos metade do ano. Desconfinando a partir do dia 5 de maio, mais ou menos, quando com os restaurantes a trabalhar mais ou menos, não é? Já com mesas lá dentro e tudo isso. Mesmo assim, veja, de janeiro a maio já foi tudo para o teto, não é? Já desapareceu tudo. De janeiro a maio é quase meio ano, não é? Falta só um mês para ser meio ano. Portanto, metade da receita praticamente foi à vida. Agora, o turismo que contribui com 14 a 15% para o nosso PIB ficará, na melhor das hipóteses, a 50%. Mas não chegará a 50%. Não chega porque mesmo aberto o turismo, vai demorar alguns meses até as pessoas se habituarem e voltarem a ir aos restaurantes e voltarem a ir a frequentar os hotéis e voltarem... É sério, isto vai demorar tempo, vai demorar mais 2-3 meses. Se nada acontecer, só no final de agosto, exatamente como aconteceu ano passado, só no final de agosto nós teremos mais ou menos as coisas a rolarem. Sim, mas só em finais de agosto. Portanto, vamos dizer, julho, com sorte, agosto, com sorte, setembro já é muito fraco, outubro, novembro é para esquecer. Temos um turismo de 2 meses, 3 meses no máximo, portanto. Não sei o que é que pode acontecer. Eu não a tomarei de certeza absoluta, a não ser que seja a isso obrigado. E depois é assim, eu não posso ser nunca obrigado a tomar a vacina, porque é inconstitucional. Agora, eles podem dizer-me assim, então se eu não tomo a vacina, fico em casa a dar aulas online. E eu tenho experiência própria, que foi o que fiz no ano passado e este ano, que aulas online valem bola. Valem tanto como o governo de Costa. Bola. Valem tanto como os ministros de Costa, todos juntos e multiplicados por 100. Bola na mesma. Portanto, eu quase que me apetece tomar a vacina só para poder dar aulas ao vivo aos meus alunos. Porque é uma vergonha o que se tem passado em Portugal em termos de ensino à distância. Isto não vale nada. Zero. É zero. Autenticamente zero. Só não é zero porque, no meio de tantas horas perdidas, pode ser que eles tirem uma coisa ou outra. E os bons alunos acompanham. Mas os bons alunos não precisam de professores. Estou farto de dizer isto. Os professores não existem para os bons alunos. Existem para os alunos médios e maus. Para a gente os poder recuperar. Um bom aluno que é bom aluno estuda sozinho. Quando eu vou dar um exercício, ele já o fez. Já tem que lhe mandar fazer outra coisa. Nunca está a par dos outros colegas. Portanto, esses alunos praticamente pouco precisam ou nada de um professor. O professor ajuda-os a tirar de 19 para 20. Ou de 18 para 19 ou 20. É a única diferença. Agora, os alunos com dificuldade e os alunos maus, temos que chamar maus, esses sem professor é zero. Sem professores, esses são zero. E agora, entre eu ficar aqui a perder horas da minha vida, a ficar nervoso, a envelhecer, olhar para o ecrã, a ver que eles não entendem nada do que eu estou a dizer, e ir lá dar aulas, eu se calhar submeto-me à injeção, sei lá. Eu estou convencido que aquilo também não deve fazer muito mal. Bem, não fará, mas mal também não. O voto devia ser na caixa multibanco com o nosso cartão, já falámos nisto. Está a ver? Depois é os algoritmos. Tenho aqui mais de 1000 comentários e depois calha sempre os mesmos. Como podemos inverter a imigração em massa dos nossos jovens que vêm aí devido à crise do Covid? Eles têm que arranjar um emprego para eles próprios. Ninguém os vai arranjar por eles.
Os enfermeiros não voltam de certeza porque são lá precisos. Os outros, de outras profissões, que se vierem para cá, eles próprios terão que arranjar terão que criar o seu posto de trabalho. Não estou a ver ninguém criar por eles, não estou a ver empresas a admitirem ninguém, pelo contrário, não há clientela, não há povo, não há clientes, não há volume de negócios, não vai haver nos próximos meses, talvez anos, que justifique que as empresas metam colaboradores. Pelo contrário, vão é perdê-los. Meus caros, e com isto é 1 hora, ainda temos 992, 992, como é que chama? Não é masoquista, é masoquistas, é. Sádicos e masoquistas. Obrigado por tudo. E, entretanto, eu vou me despedir com mais um separadorzinho. Eu hoje meti uma data deles, só para alegrar aqui mais um bocadito. E, portanto, meus amigos, obrigado por tudo. Até amanhã, nós cá estaremos amanhã, na mesma hora, às 9h30, a deitar abaixo, a tentar deitar abaixo, aqueles que passam a vida a deitar-nos abaixo a nós. Isso é que é verdade. Costa Akovic e a sua parceria, a sua sociedade com Marcelo e Costa é realmente a pior firma de Portugal. Um grande abraço a todos e cá estaremos amanhã à mesma hora.